Diz assim a palavra do nosso Deus: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amém, irmãos. Vamos orar. Meu Deus, Pai, o Senhor é santo, é perfeito, Pai, o Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor abençoa o teu povo, Pai. O Senhor, meu Deus, tem falado, Pai, com o teu povo a tua santa vontade, meu Deus, sempre e sempre. O Senhor nunca deixou a tua igreja, o teu povo, meu Deus, completamente desamparados, Pai, sem a tua palavra. Mas, Deus, nós pedimos para que o Senhor venha e o Senhor cumpra, meu Deus, a tua promessa, Pai, e que o teu povo reunido, meu Deus, no teu santo dia, o Senhor iria falar aos seus corações, meu Deus, até a pregação da tua santa palavra, meu Deus. O Senhor nos abençoe, Pai, e faça com que possamos, Senhor, ser transformados por ti, meu Deus, teu Santo Espírito, Senhor, possa operar em nossas vidas. Em nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, os versículos mais profundos da palavra de Deus geralmente são os mais simples. Se a gente parar para pensar, aquilo que é o mais importante na Bíblia, aquilo que Deus tem de mais importante para nos ensinar, são as coisas mais simples. São simples de entender, mas são profundamente difíceis de colocarmos elas em prática. A gente pode pegar o exemplo, irmãos, do primeiro mandamento, do mandamento mais importante, né, que é amar o nosso Senhor, nosso Deus, com todo o nosso coração, força, alma e entendimento. É simples da gente poder ver e entender que nós precisamos amar a Deus com tudo que nós temos, mas é tão difícil que a gente possa conseguir fazer isso no dia a dia. A gente pode olhar também para o Sermão do Monte. São mensagens tão claras, tão práticas, tão diretas da parte do Senhor Jesus. Ele disse que a gente não deve odiar os nossos irmãos em nosso coração. Ele disse que se a gente olhar para uma pessoa com um olhar impuro, a gente já pecou. E ele diz vários mandamentos que são fáceis de nós entendermos, mas difícil de praticarmos. Essa passagem que nós lemos, o versículo 30 aqui do capítulo 4 de Efésios, é também uma palavra simples, apenas um versículo, irmãos, para nós entendermos, mas ao mesmo tempo profundo, a sua prática e a sua aplicação. A gente tem meditado em toda a carta aos Efésios, irmãos, que o apóstolo Paulo escreveu, e a gente tem visto como ele tem apresentado, principalmente, as doutrinas mais direcionadas e mais específicas a respeito da igreja do Senhor. Né? Se a gente for colocar um tema na carta, vai ser a igreja de Cristo. Ele, desde o primeiro capítulo, ele vem falando sobre a igreja do Senhor, endereçou essa carta à igreja aos Efésios, que não tinham problemas específicos para serem tratados, então ele vai falar exatamente aquilo que a igreja precisa saber como um todo, que toda igreja precisa saber, que é justamente, irmãos, em primeiro lugar, o plano de salvação. E ele fala então do que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo eles fizeram para que nós pudéssemos ser salvos, sermos alcançados pela graça do Senhor. E ele fala o quanto que isso é profundo. É a única coisa, irmão, se a gente para pensar, que o apóstolo Paulo fala para nós meditarmos nessa carta, é no Evangelho. Porque se nós olharmos, a carta é dividida em duas partes. Os 3 primeiros capítulos são a parte mais doutrinária, mais teórica, se assim a gente puder falar. E os 3 últimos capítulos são questões mais práticas. Sendo que a questão teórica, se assim eu puder dizer, a questão doutrinária que ele trata é única e exclusivamente o Evangelho. Porque no capítulo 1 ele fala a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e depois ele faz uma oração para que a gente possa entender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 2, então, ele vai falar novamente do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que a gente estava morto nos nossos delitos e pecados e que nós fomos salvos pela graça. E depois, então, ele novamente vai falar, após fazer as aplicações, as implicações desse evangelho, ele dizendo que o evangelho faz com que a gente consiga amar até mesmo nossos inimigos, viver num só corpo, com pessoas completamente diferentes de nós. Ele então vai orar mais uma vez, para que a gente possa entender a necessidade que nós temos de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E é essa, e apenas essa, irmãos, o evangelho é a base para que eu e você, então, a gente possa viver toda a nossa vida cristã. Ele, então, agora, a partir do capítulo 4, ele vai dizer qual a consequência disso. Ele vai dizer, olha, existe só um Deus e Pai, existe só um Senhor Jesus Cristo, existe só um Espírito. Ou seja, nós devemos viver como um só corpo. Veja, se o Evangelho é Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles agindo unidos em nosso favor, o único e verdadeiro Deus nos salvando,
Ele diz, então nós que fomos salvos devemos expressar e espelhar essa unidade. Então ele diz, a gente não vai viver como os gentios viviam, baseado nos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento. Pelo contrário, o que vai manter a unidade da igreja é a palavra de Deus. A gente não está abandonado aqui. Deus ele não está em silêncio. Ele fala através da sua palavra. E então, ele trazendo aplicações práticas, nós começamos a meditar em coisas mais práticas ainda. No capítulo, nos sermões passados, a gente viu a partir do versículo 25, ele falando de mandamentos específicos. Ele falando para a gente deixar a mentira, ele falando para que a gente não falasse palavras torpes, ele falando para que a gente pudesse então viver de um modo diferente agora, a gente tirasse, abandonasse as antigas práticas, nossa mente fosse renovada e a gente pudesse então viver em novidade de vida. Ele faz uma pausa, se assim eu puder dizer, e ele fala, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E ele então vai expressar, irmãos, através do Espírito Santo, através dessa terceira pessoa da Trindade, como nós devemos viver a nossa vida cristã. Essa palavra tão simples, irmãos, tão direta, ele dizendo para a gente não entristecer o Espírito de Deus, fala a respeito de verdades profundas. Na verdade, a gente pode resumir o Evangelho, a gente pode resumir a vida cristã, mais especificamente, em não entristecermos o Espírito de Deus. Se a gente for voltar para o Antigo Testamento, uma expressão que é usada lá para resumir a vida cristã, vai falar a respeito do temor do Senhor, que nós devemos viver uma vida no temor do Senhor. E essa expressão aqui que ele usa, irmãos, da gente não entristecer o Espírito Santo de Deus, nada mais é uma outra forma de falar também que nós devemos temer ao Senhor. Olha a forma que ele fala. Ele usa uma forma mais relacional aqui agora. Ele diz que eu e você, a gente deve se relacionar com Deus através do Espírito Santo, de um modo que a gente não venha a entristecê-lo. Se a gente parar para pensar, o pecado que não tem perdão é justamente o pecado que é cometido contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, né, o pecado que não tem perdão, Jesus ele fala, ele diz, né, interessante que ele diz, olha, todos os pecados cometidos contra o Pai e contra o Filho serão perdoados. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, para essa não haverá perdão. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É um pecado que é cometido, na verdade, contra toda a Trindade. É o pecado de nós recusarmos esse evangelho da salvação. Eu e você, a gente se tornar opositores do evangelho. Em vez da gente receber o evangelho e crermos no Senhor Jesus, nós vamos não apenas rejeitá-lo, como nós tornaremos opositores ferrenhos do evangelho. Né? O apóstolo Paulo fala disso mais claramente quando ele vai falar a respeito da sua vida pregressa. Ele diz, olha, eu cometi todo tipo de pecado contra Deus. Ele diz, eu pegava os cristãos e os encarcerava ou os matava. Ele diz, sendo que eu fiz isso na ignorância, então Deus me perdoou. O que ele quis dizer ali, irmãos, não é que não é pecado quando eu e você, nós fazemos coisas que a gente não sabe que é errado. Pelo contrário, a Bíblia fala que eu e você, a gente deve buscar o Senhor para a gente conhecê-lo. Se a gente não conhece algo da palavra de Deus, o erro já está em nós. Quando ele diz que Deus o perdoou porque ele fez na ignorância, ele está querendo dizer, eu não cometi a blasfêmia do Espírito Santo, porque esse é um pecado que nós cometemos consciente contra o Espírito. É quando eu e você, a gente escuta o Evangelho e a gente o rejeita completamente e sabendo que é a verdade de Deus, que foi isso que os fariseus fizeram. Eles ouviram Jesus pregando, Jesus curando e disseram que, não, olha, ele está expulsando demônios, é por Beelzebul, é pelo maioral dos demônios que ele está expulsando demônio. Eles estavam rejeitando ali o Evangelho. Eles não tinham mais o que dizer. Eles disseram, olha, não tem como a gente combater mais esse homem, o que é que a gente faz agora? E eles então vão se colocar contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, desse modo tão absurdo. Eles vendo todas as maravilhas que o Senhor Jesus está realizando, e eles não buscam o perdão do Senhor Jesus, não buscam se arrepender, mas eles simplesmente lutam contra o Evangelho. Por que é falado a blasfêmia contra o Espírito Santo, se na verdade é um pecado contra toda a Trindade? Porque que da mesma forma, então, irmãos, aqui ele diz que a gente não deve entristecer o Espírito Santo. Será que nós então podemos e devemos entristecer o Pai? Será que nós podemos e devemos entristecer o Filho? Ele usa o Espírito Santo, irmãos, aqui para falar a respeito da Trindade, porque o Espírito Santo, se a gente puder falar assim, seria a pessoa mais sensível da Trindade aos nossos pecados. Por quê?
Porque o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que habita em nós, de fato. O Espírito Santo é quem está em nós. Então, quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós entristecemos toda a Trindade. Seria a parte mais sensível da Trindade, se assim a gente puder falar, em relação aos nossos pecados, porque ele habita em nós. E nós estamos, então, com o nosso corpo, com o templo do Espírito Santo, nós estamos pecando contra o próprio Deus. Isso, com certeza, entristece o Espírito Santo. Mas a gente precisa entender a respeito da tristeza do Espírito Santo, que Deus, o Espírito Santo é Deus, e ele não se entristece. Quando a Bíblia fala que ele se entristece, não quer dizer como eu e você podemos nos entristecer. Essa é uma forma humana que Deus usa para que nós possamos entender algo que acontece com o Espírito Santo de Deus. O que é que ele quer dizer aqui? Quando eu e você, nós ficamos tristes, o relacionamento que nós temos com as pessoas à nossa volta, ele muda. Se uma pessoa nos entristece, ela não vai conseguir fazer aquilo que ela poderia fazer por nós. O apóstolo Paulo fala a respeito disso claramente, irmãos. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, ele diz para os coríntios, ele diz assim, eu não quero entristecer vocês, porque se eu entristecer vocês, quem é que vai me alegrar? Vocês é que me alegram, se eu entristecer vocês, então quem é que vai me alegrar? Veja, entristecer o Espírito Santo é como se Deus estivesse dizendo que nós estamos trabalhando contra a obra que Deus está realizando em nós. Seria não uma tristeza, o Espírito Santo ele não é movido por paixões, nem por emoções, assim como o pai também e o filho não, mas fala a respeito do que eu e você a gente precisa entender, que quando eu e você a gente entristece o Espírito Santo, quando eu e você a gente peca contra o Espírito Santo, eu e vocês, nós estamos fazendo com que o Espírito Santo ele se afaste de nós. Como uma pessoa entristecida, ela age no momento em que nós entristecemos ela. Então, quando eu e você, nós entristecemos o Espírito Santo, na verdade, nós estamos apagando a chama do Espírito. Nós estamos diminuindo a atuação do Espírito em nossas vidas. Nós estamos impedindo, irmãos, a nossa própria santificação. Como assim? Quer dizer que se eu e você, a gente comete qualquer pecado, irmãos, o que é que acontece naturalmente quando nós pecamos? Quando nós pecamos, naturalmente, nós nos afastamos de Deus, porque a palavra de Deus diz que o pecado ele causa separação entre nós e o nosso Deus. E quando nós estamos mais afastados de Deus, a tendência natural é que nós nos afastemos ainda mais. A palavra de Deus nos diz no Salmo 42 que um abismo chama outro abismo, que quanto mais distante nós estamos de Deus, irmãos, é um ciclo vicioso. A gente peca e o que acontece como consequência disso é que nós iremos ter a culpa do pecado sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Nós iremos nos achar mais indignos ainda de buscar a Deus e Satanás vai usar isso em nossa vida para que a gente se afaste ainda mais de Deus. E aí a gente pensa, eu já pequei mesmo, então qual a diferença de eu cometer esse outro pecado também? E a gente termina se afastando ainda mais de Deus. E a gente se afasta da sua palavra, e a gente se afasta da oração. E cada uma dessas coisas que nós deixamos de fazer nos afasta ainda mais das outras coisas que poderiam nos ajudar. Porque todas essas coisas são operadas pelo mesmo Espírito. De fato, a palavra de Deus nos diz que aquele que começou a boa obra, ele irá completar até o dia de Cristo Jesus. Então, nós não podemos impedir a obra do Espírito por completo em nossas vidas. No entanto, a palavra de Deus também nos ensina que nós devemos diligentemente buscarmos confirmar a nossa vocação, que nós devemos buscar o Senhor, que o Senhor ele opera a nossa santificação, colocando em nosso coração desejos para que busquemos a Ele. Vejam como é a vida de um cristão hoje, diferente da vida, muito diferente da vida dos cristãos no passado. Antigamente, os cristãos eles têm uma fé muito mais firme. Antigamente, os cristãos eles demonstravam com a sua vida uma busca muito mais profunda por Deus, tanto no conhecimento da palavra, quanto na oração, quanto na comunhão com os irmãos, quanto na sua vida como um todo, era vivida na presença de Deus. Hoje em dia, porque nós temos sido ensinados inconscientemente, porque o mundo tem nos ensinado, o mundo tem entrado dentro da igreja e tem nos feito buscarmos menos ao Senhor, as paixões desse mundo e tantas dificuldades que nós vivemos na nossa sociedade hoje, nós temos permitido que essas coisas nos impeçam de buscar a Deus. Veja, quando nós falamos, por exemplo, a respeito de certeza da salvação, que é uma das coisas que o Espírito Santo opera em nossos corações, cada vez mais, menos cristãos têm a certeza verdadeira da salvação. Antigamente, você ia numa igreja e as pessoas só permitiam que você fosse recebido numa igreja, em algumas denominações, se você dissesse que você tem certeza da salvação. Hoje em dia,
A maioria dos cristãos, eles não desfrutam dessa paz de poder ter certeza da sua salvação. Por que isso, irmãos? Isso é uma das consequências da forma que nós temos vivido, que entristece o Espírito Santo de Deus. A certeza da salvação é uma das coisas que o Espírito Santo opera em nós. E nós, pelo fato de vivermos no pecado, de tantas formas, o pecado nos guiar em tantas áreas da nossa vida, nós temos sido impedidos de ter essa certeza, de desfrutar dessa paz. É uma das consequências de nós estarmos entristecendo o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele se entristece com todo tipo de pecado. Certamente qualquer pecado, ele entristece o Espírito Santo. No entanto, existem pecados específicos que vão trazer uma tristeza maior ao Espírito Santo. Porque, diferente da ideia normal, a natural que nós temos, é que não existe diferença de pecado para pecado, né, que é resumido na frase, não existe pecadinho e pecadão. Pelo contrário, a Bíblia ela nos ensina que existem pecados mais graves do que outros. Não é que existam pecados pequenos. Todos os pecados são grandes, mas existem pecados piores ainda do que outros. Por exemplo, em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar que todo pecado ele é cometido fora do corpo, mas a prostituição, a imoralidade sexual é cometida contra o próprio corpo, que o corpo que é templo do Espírito Santo. Então a imoralidade sexual é um pecado que a Bíblia fala que vai entristecer ainda mais então o Espírito Santo do que outros tipos de pecado. Existem pecados que nós cometemos que são menos graves porque contaminam menos a nossa alma do que outros. Pecados que nós cometemos com nossos olhos, irmãos, a cobiça e o adultério, a fornicação e outros pecados que nós podemos cometer através dos olhos, eles vão nos contaminar mais do que outros pecados. Por quê? Porque a nossa memória visual é muito forte, irmãos. Esses pecados acabam encontrando morada. Você pode talvez se lembrar de coisas que você não queria se lembrar do seu passado, mas que eles entraram nos seus olhos e que conseguiram habitar no seu coração. Nós devemos nos cuidar para que os pecados que nós cometemos, eles sejam completamente arrependidos. Nós possamos confessar completamente os nossos pecados, para que eles não possam encontrar espaço em nossos corações. Certamente um pecado não arrependido, um pecado pelo qual nós não nos arrependemos especificamente por eles, ele vai entristecer o Espírito Santo mais do que aqueles pecados pelos quais nós nos arrependemos. Nós precisamos frequentemente buscar viver uma vida de quem realmente está preocupado em não entristecer o Espírito Santo de Deus. Isso vai ser manifestado através da nossa busca pelo Senhor diária e constante. Imaginem, veja por que ele fala dessa forma, que eu e você, a gente deve viver uma vida que a gente busque não entristecer o Espírito Santo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que eu e você, assim como no Antigo Testamento falava que nós devemos viver uma vida no temor do Senhor, ou seja, o que é uma vida no temor do Senhor? É uma vida em que eu estou levando Deus em consideração em todas as coisas. Quando eu vou tomar determinada atitude, eu no temor do Senhor eu vou pensar, será que isso agrada a Deus? Ou será que isso desagrada a Deus? Só que a linguagem aqui no Novo Testamento é ainda mais forte para expressar a mesma verdade. Será que eu vou entristecer o Espírito Santo se eu agir dessa forma? E com isso, com essa linguagem mais específica, mais profunda, mais relacional, se assim eu puder falar, Deus ele está mostrando que ele tem um relacionamento conosco através do seu Espírito e que nós devemos agir de tal modo que a nossa preocupação diária e constante deve ser de não entristecermos o Espírito Santo em nossas vidas. Por isso que eu disse que a gente pode resumir a vida cristã como uma vida que não entristece o Espírito Santo. Que diariamente, se eu e você, a nossa mente, o nosso coração, o nosso desejo for, eu não quero entristecer o Espírito Santo de Deus. A gente vai estar vivendo uma vida cristã sólida. Eu e você, a gente vai estar realmente em cada coisa agradando a Deus. Mas se nós não temos essa preocupação, irmãos, se nós vivemos a nossa vida, o nosso dia a dia, simplesmente agindo aquilo que nós pensamos, aquilo que nós temos vontade de fazer, a gente coloca em prática, sem levar Deus em consideração, sem pensar se o Espírito Santo de Deus se agrada disso que nós fazemos, a gente está destruindo o nosso relacionamento com Deus. Imagina, a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Ele é o dono da casa. Quando nós vamos receber um visitante em nossa casa, nós temos toda a preocupação. A gente vai querer, você vai hospedar uma pessoa por um determinado tempo na sua casa, então você vai se preocupar em receber aquela pessoa da melhor forma possível. Você vai ficar preocupado se aquela pessoa está gostando da sua casa, da sua companhia.
Mas nós, quando entristecemos o Espírito Santo, estamos fazendo pior do que isso. É como se nós, sendo os visitantes agora, a gente quer destronar o dono da casa e nós queremos agora fazer com que a casa se torne nossa. Você está querendo invadir a casa. Você está tratando o Espírito Santo como se ele fosse um invasor. Ele que deveria ser o seu Senhor. Ele que deveria estar dominando e guiando você em todas as coisas. Mas você, além de não ouvir a sua voz, você age e pensa e fala de modos que vão ofender o Espírito Santo de Deus. Porque perceba, isso não quer dizer apenas em relação às nossas ações, porque ele está em nós. Ele está em nós, os nossos pensamentos o ofendem se são contrários à palavra de Deus. A Bíblia então nos adverte claramente que nós devemos agir. Esse versículo nos chama a, em meio a todas as coisas que nós estamos fazendo, ou seja, ele diz: você vai deixar a mentira. Ele diz: você vai abandonar a ira, você vai apagar a ira que não pertence a Deus. Você vai deixar de furtar e de cometer outros tipos de pecado. Você vai fazer com que na sua boca não saia nenhuma palavra torpe. E ele diz: você pode dizer, a gente pode dizer que como objetivo que você tem em todas essas coisas é que o Espírito Santo de Deus não seja entristecido. Perceba que isso é diferente de eu e você, a gente criar na nossa mente um relacionamento que a gente tem com um Deus que está no céu, afastado de nós. Pelo contrário, é alguém que está muito próximo. Às vezes a gente tem coragem, né, de falar alguma coisa pela internet com a pessoa, pela rede social, porque ela não está ali do nosso lado. Coisas que a gente não teria coragem de falar ou dizer para ela se ela estivesse ali na nossa frente, olhando para a gente. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de nós. Como nós podemos ter coragem de pecar e de agir de modo contrário a uma pessoa que está em nós? E, além disso, é aquela que tem nos confortado, aquela que Deus tem usado mais do que qualquer outra pessoa na nossa vida, mais do que bons amigos, mais do que pessoas à nossa volta que podem nos conduzir, nos aproximar de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus, na verdade, é a única pessoa que é capaz realmente de nos aproximar de Deus, que tem feito todos os benefícios de Cristo serem aplicados em nossa vida e que tem nos levado até o próprio Deus. E a gente age contrário a essa pessoa. A gente deve pensar diariamente, viver constantemente com essa preocupação. Se nós amamos a Deus verdadeiramente, nós iremos em cada pensamento da nossa vida. A gente vai levar esses pensamentos, como o apóstolo Paulo fala em Coríntios, cativos à obediência de Cristo. A gente vai pensar se cada pensamento que nós temos se agrada ao Senhor ou se desagrada ao Espírito Santo de Deus. Mas ele continua, o versículo fala que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus, e ele vai trazer especificações. Ele diz: olha, se lembrem de quem é que eu estou falando quando eu falo a respeito do Espírito de Deus. Ele diz: no qual fostes selados para o dia da redenção. Se a gente puder voltar para o capítulo de número 1 e ver a parte da salvação que é realizada pelo Espírito Santo em nós, versículo 13 e o versículo 14 do capítulo 1, vai dizer que em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Veja, ele diz que o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Veja, o Espírito Santo é quem traz a salvação a nós. E como eu falei para vocês, é quem nos dá a certeza dessa salvação, porque ele nos sela. O que é o selo? O selo é o símbolo da autoridade e da autenticidade daquilo que foi colocado em nós. Como é que a gente sabe que essa mensagem do Evangelho é verdadeira e ela é nossa, ela é para nós? Porque o Espírito Santo sela em nossos corações essa mensagem. O Espírito Santo é o próprio Deus, ele vem da parte do próprio Deus e ele habita em nós, nos selando para a salvação. Veja, se a gente peca contra o Espírito Santo, a gente está pecando contra aquele que nos dá a garantia da nossa salvação. É a única garantia que nós temos da nossa salvação. É porque o Espírito Santo, ele realmente habita em nós. Ou seja, a habitação do Espírito Santo em nossa vida é a garantia de que nós somos salvos por Deus. Ele diz: como é que nós podemos então pecar? Como é que nós podemos entristecer aquele que nos concede a salvação, aquele que nos garante que somos salvos? E ele termina então o versículo, além de falar que o Espírito Santo é um selo, ele diz que ele é o selo para o dia da nossa redenção. Ele diz:
vocês foram selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Ou seja, uma das maiores evidências que nós temos que o Espírito Santo habita em nós, que nós não temos entristecido o Espírito, que ele tem realizado a sua obra em nós de modo verdadeiro, de modo profundo, é que nós tenhamos ansiado por esse dia, pelo dia da redenção. Se as nossas preocupações são simplesmente com o que vai acontecer essa semana, esse mês, esse ano, com os planos que nós temos para essa vida aqui e agora, essa é uma demonstração clara de que nós temos entristecido o Espírito Santo de Deus, porque ele não tem feito nós clamarmos, como o Apocalipse termina, a Bíblia termina dizendo que o Espírito clama Maranata, que o Espírito e a noiva clamam Maranata. Ou seja, o Espírito Santo, irmãos, ele vai fazer com que a noiva do Senhor Jesus Cristo clame pela sua presença física, real, profunda, verdadeira. O Espírito Santo, a maior obra, a obra final, vamos dizer assim, que ele realiza em nós, é fazer com que nós desejemos a Cristo mais e mais, é fazer com que eu e você, a gente esteja desejando a Cristo constantemente, o tempo todo, e não há desejo por Cristo, irmãos, apenas para essa vida. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios, em 1 Coríntios no capítulo 15, que se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, se nós estamos esperando em Cristo apenas para essa vida, se nós somos crentes e podemos até fazer coisas boas aqui nesse mundo, agir de um modo santo aqui nessa terra, aparentemente, se não há clamor em nossos corações, se nossas ações não mostram que nós estamos esperando realmente o dia da redenção, que a nossa alegria, o nosso prazer verdadeiro é que quando Cristo voltar, nós iremos estar com Ele eternamente. A nossa vida não passa de uma vida miserável. Nós somos mais miseráveis do que todos os homens. E é isso que nós precisamos entender, é isso que o mundo não entende. É isso que as pessoas não entendem quando elas pensam que, por fazer coisas boas, elas estão vivendo uma vida santa. Simplesmente ações, boas obras, caridade que nós podemos realizar aqui nesse mundo, isso não expressa um coração que realmente deseja a Deus. A gente pode fazer caridade por vários motivos. A gente pode fazer caridade simplesmente para nos acharmos bons o suficientes. Mas o que realmente vai mostrar um coração que ama o Senhor é um coração que quer estar na presença do Senhor. E se nós nos contentamos com essa vida, onde nós sabemos que apesar dos nossos esforços, nós iremos, vez ou outra, vez por outra, entristecer o Espírito Santo de Deus, porque não vamos deixar de ser pecadores de modo completo aqui nessa vida, aqui nesse mundo. Se o nosso coração sabe que o pecado é uma corrupção que só vai nos deixar completamente quando o Senhor Jesus Cristo voltar, então certamente o desejo maior de qualquer crente deve ser o desejo de que Cristo venha. O Espírito Santo ele nos sela para esse dia. É um selo que é uma garantia. Veja que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós agora, e isso é maravilhoso, irmãos. Nós podemos ter a presença do próprio Deus em nós. Mas isso é apenas uma amostra de tudo que nós iremos poder experimentar quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando através de Jesus, nós vamos poder abraçar o próprio Deus. Nós vamos poder estar fisicamente na presença de Deus. E lá não vai haver mais choro, não vai mais haver pecado, não vai mais haver angústia alguma. Porque todas as coisas, essas coisas já passaram e agora se fizeram novas todas outras. E agora eu e você, a gente vai poder desfrutar plenamente de Deus. Se o Espírito Santo não tem trazido isso aos nossos corações, é porque ele está triste conosco. Nós devemos então, irmãos, buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Não através de nós termos a capacidade de realizar milagres ou poderes grandiosos, porque isso não é nada em comparação a um desejo profundo que o Espírito Santo pode nos dar, de desejarmos a presença de Deus mais do que tudo. A gente pode ver isso no salmista, irmãos, quando ele diz que como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia pelo Senhor. Nós podemos ver isso no salmista quando ele diz que tenho eu no céu, se eu tenho o Senhor no céu, eu não preciso de mais nada na terra. A gente vê a busca, o desejo do apóstolo Paulo, quando em Colossenses ele diz, buscai a coisa lá do alto, onde Cristo vive, não as coisas aqui da terra. Quando o nosso coração está completamente celestial, nós vamos ser muito mais úteis aqui na terra. Eu e vocês vamos poder viver aqui nessa terra, irmãos, proclamando a maior mensagem do mundo para esse mundo à nossa volta, que a salvação, que o que o Senhor Jesus Cristo tem para nós é muito maior do que qualquer coisa que nós poderemos obter aqui. Mas se o nosso coração não estiver lá, se o nosso coração não for celestial, a nossa vida nunca vai poder ser a vida que ela deveria estar sendo vivida.
A gente nunca vai estar conseguindo expressar a grandeza do Evangelho. Porque as bênçãos que nós temos para o Evangelho nessa vida, elas são para nos preparar para a nossa vida por vir. Se eu e você, a gente está querendo as bênçãos aqui, para tornar essa vida aqui mais fácil, e o nosso coração não pensa na vida seguinte, então o Espírito Santo não está operando aquilo de mais maravilhoso que ele poderia operar em nós. Que nós possamos clamar pela misericórdia de Deus, irmãos. Não é uma busca pelo Espírito, é uma busca por Deus, através do Evangelho, no poder do Espírito Santo. É isso que Deus quer de nós. O Espírito Santo ele não vem para falar dele mesmo, ele vem para falar do Filho, e o Filho vem para mostrar o Pai para nós. E nós devemos buscar, então, não entristecer o Espírito Santo, fazendo qualquer outra coisa mais do que buscar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a salvação que nós temos, nós mostrarmos com a nossa vida que isso é mais importante, que vale a pena você viver o dia todo preocupado com o que o Espírito Santo está sentindo dentro de você. Amém, irmãos?